Então, meus irmãos, estou aqui com a minha Bíblia aberta, os irmãos podem, por gentileza, já deixar a palavra de Deus. Nós vamos trabalhar basicamente, estudar basicamente o capítulo 8 de Romanos, os primeiros, acho que 17 versos, hoje, que nós vamos dividir em duas partes, e também nós vamos ler o capítulo de João, no Evangelho de João, uns 2 versículos. Então, se os irmãos já puderem deixar a Bíblia aí no ponto, seria muito importante para nós. Meus irmãos, o tema do nosso estudo, desta primeira parte do capítulo 8 hoje, evidências da fé. Evidências da fé. Nós vamos poder confirmar através das leituras que nós vamos fazer, e nós não podemos perder de vista que todo o livro de Romanos trata sobre a justificação de Cristo. A justificação de Cristo pela fé. E nós hoje vamos ampliar um pouquinho mais o nosso entendimento a respeito desta justificação e como ela ocorre pela fé. O que o Senhor Deus tem feito para que ela seja realmente dada a nós, a cada um de nós, mesmo nós ainda estando carregando este corpo de pecado. Então, vamos avançar. Antes de nós entrarmos no capítulo 8, nós vamos recapitular o estudo passado. Nossa união com Cristo e com sua justiça pode e deve ser tão próxima e completa quanto nossa união foi com o pecado. Lembram? Nós usamos a alegoria do casamento no capítulo 7 de Romanos. A figura do casamento mostra que é assim. Fomos mantidos em união com o pecado, casados com o velho homem, com o corpo do pecado. Era assim que eu e você, sem Cristo, nós vivíamos. Essa foi uma união pecaminosa. Consequentemente, o corpo do pecado era um corpo de morte para nós. Por quê? Porque nós não podíamos ser separados daquele corpo, exceto pela morte, né? Então, a alegoria do casamento, ela nos deixa muito claro que nós precisamos interromper a nossa união com alguém para assumir uma nova união com outro alguém. Nós estudamos isso muito profundamente no capítulo 7 de Romanos. Essa foi uma união pecaminosa, consequentemente, o corpo do pecado era um corpo de morte para nós, porque não podíamos ser separados daquele corpo, exceto pela morte. Esse corpo e nós mesmos estávamos envolvidos, ou seja, éramos casados, portanto, éramos um. E o corpo do pecado foi a influência controladora naquela união, dominando tudo. Enquanto nós estávamos casados com o velho homem, que era dominado pelo inimigo, pelas paixões carnais, eram essas paixões, a influência destas paixões que dominavam tudo na nossa vida. Agora vem Cristo, Cristo vem a nós. E quando nós nos rendemos a Ele, Ele solta os laços que nos prendiam ao corpo do pecado. Ele nos liberta da escravidão do pecado. Então, entramos numa relação íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo, igual a que tínhamos anteriormente com o corpo do pecado. Então, tornamos-nos unidos a Cristo, casados com Ele, e então somos um. E como no outro caso, em que o corpo do pecado era a influência controladora, também neste segundo casamento, Cristo é a influência controladora. Lembra do domingo passado? Que nós estudamos que nós precisamos ter, como dizem Filipenses, Deus diz para nós que nós devemos ter a mente de Cristo Jesus, em Filipenses 2:5, e para que nós tenhamos a mente de Cristo Jesus, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Então, é essa influência controladora que ela faz com que esta velha mulher, este velho homem morra,
e nós nos esvaziemos e Cristo possa habitar plenamente e ser a influência controladora em nós. Nós vamos ler agora Romanos 1. Eu estou aqui com a minha Bíblia Contexto e a minha Bíblia King James. Se você tem a Bíblia Contexto, você vai perceber que este verso está incompleto na versão da Bíblia Contexto. Então, na Bíblia Contexto diz assim, ó: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para aí, na Bíblia Contexto. Isso já é algo que nós precisamos atentar. O verso não está completo aí. Mas o verso na King James continua dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu até completei aqui na minha Bíblia, anotei o complemento do verso. Então, não há condenação. Nós vamos ver daqui a pouco que o diabo ele tenta nos fazer sentir culpados, mesmo depois de perdoados. E isso, para muitos crentes que professam crer na verdade, é muito difícil, na verdade presente. Por quê? Porque, queridos, a verdade presente, a teoria da verdade presente não nos deixa claro que nós, a partir do momento que Deus nos declara perdoados, nós confessamos e nos arrependemos e começamos a viver andar segundo o Espírito e não mais segundo a carne, porque o Cristo agora é a influência controladora da nossa vida. Muitos acham difícil aceitar isso e ficam remoendo pecados, removendo o passado, removendo erros. Será que? Quando que o Senhor diz claramente que não há nenhuma condenação para os que andam em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. É muito simples. Nós complicamos o que é simples, meus irmãos. Então, vamos ao comentário que está em Estudos em Romanos. Então, nós vamos continuar com os comentários de Wegener, de Estudos em Romanos, na página 103. Nessas palavras está um pensamento prático, grava isso. É prático, simples e prático. E daí surge uma questão que preocupa muitos. Eles dizem, olha só, queridos, acompanhe aí. Eu acredito em tudo isso em teoria, estou totalmente em harmonia com isso, creio que é verdade, o que está escrito aqui no verso 1 de Romanos, e sei que Cristo pode purificar do pecado. Continua o pensamento da pessoa. Eu acredito que se eu confessar meus pecados, Cristo é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Mas aí vem um mas, olha só. Mas a questão em minha mente é, será que eu confessei todos os meus pecados? Isso é que me causa problemas. Se eu tivesse apenas certeza de que havia confessado todos os meus pecados, poderia reivindicar essa promessa e acreditar que não havia condenação para mim. Meus irmãos, uma pessoa que vive assim, ela não rendeu a sua vida a Cristo. Ela não permitiu que a promessa de Romanos 8:1 se cumpra efetivamente na vida dela. É como se ela estivesse tão acostumada a ser condenada que quando o Senhor diz, pronto, eu já te perdoei, você já confessou, limpo, vira a página em branco agora. É como ela dissesse, não, Senhor, mas deve ter mais alguma coisa, eu não estou lembrando. Senhor, por favor, não deixe, fica ali remoendo. Quando que o Senhor já disse, está limpo. Entende? Vamos avançar. Depois de confessar um pecado, creia que Deus o perdoa e receba a paz dele no seu coração. Acabou. É simples assim. Tira esse fardo. Eu gosto muito do livro O Peregrino. No canal do meu Ministério Educacional, Plano Homeschooling, nós estamos montando os episódios lá de toda a narração, de todo o livro do Peregrino. Se você tiver oportunidade,
Dê uma olhadinha lá e você vai ver que Cristão, que é o principal personagem desta obra, que foi inclusive indicada por Ellen White no livro O Grande Conflito, ou A Grande Controvérsia. Então, este personagem, o cristão, que representa você e eu, que está saindo da cidade da destruição rumo à cidade celestial, que, na verdade, ele exemplifica a nossa trajetória aqui até o céu. Então, nessa caminhada, logo no início, Cristão carregava um fardo nas suas costas. E ele pedia ajuda de várias pessoas que ele se encontrava na sua peregrinação. Ele pedia ajuda das pessoas para que tirassem aquele fardo das costas dele. E nada tirava. Nem nada, nem ninguém. Os pensamentos de Cristão eram todos voltados para a sua própria condenação. Ele não tinha aceitado o perdão que Cristo tinha dado a ele. Mas na sua peregrinação chega um determinado momento que ele se depara diante da cruz de Cristo. E quando ele se depara ali, está ali diante de Cristo, e ele vê o sacrifício que Cristo, ele clama a Jesus por misericórdia, de uma hora para outra, sem esforço. Olha aí a simplicidade do evangelho, meus irmãos. Não compliquemos a simplicidade do evangelho da salvação. Quando o cristão está ali diante da cruz de Cristo, e ele fala ali com o Senhor, ele depõe o seu fardo, ele diz: Senhor, livra-me desse fardo, perdoa-me, Senhor. Automaticamente, o fardo cai. E ele sente a liberdade que somente uma pessoa livre em Cristo pode sentir, que é essa paz no coração. É isso que nós precisamos compreender. O diabo, ele não vai deixar, meu irmão e minha irmã, que você sinta essa paz. Ele vai continuar, e a gente vai ler daqui a pouco um texto sobre isso, ele vai continuar sussurrando: você é culpado, você é culpado, você é culpado. Não permita. Porque a palavra de Deus, que é vida, a palavra de Deus é tudo para nós. Ela cumpre aquilo que ela diz. Então, quando a palavra de Deus diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, acabou. O texto continua: e se ele lhe mostrar outros pecados, se o Senhor Deus nos mostrar outros pecados, confesse-os. Creia que eles estão perdoados e tenha ainda a paz dele. Mas há muitas pessoas honestas que se privam de uma bênção e acabam caindo em trevas. Por quê? Porque depois de confessarem seus pecados, não se permitem receber o perdão e não agradecem a Deus pela liberdade que irão obter. Nós precisamos parar de sofrer por algo que Cristo nunca deixou registrado na Bíblia, meus irmãos. A partir do momento que ele nos liberta, aqui são evidências, nós temos aqui as evidências, é o que nós estamos estudando agora. Estamos estudando no capítulo 8, evidências da fé. Qual é a evidência da fé? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É evidência da fé, a palavra de Deus já está nos testificando disso. Então, enquanto ali em Romanos 7, o Senhor Deus estava nos libertando da escravidão do pecado num passo a passo progressivo. E agora o Senhor Deus, agora nos primeiros versos de Romanos 8, o Senhor Deus está nos confirmando que quando Ele nos liberta por nós andarmos no Espírito e não mais na carne, quando Ele nos perdoa depois de nós confessarmos, então nós andamos em novidade de vida com Ele e temos paz. O perdão de Deus, vamos entender agora a relação entre o perdão de Deus e a parábola do filho pródigo. Vamos lá. Quando alguém vem até mim ou até você completamente arrasado e confessa seus erros, nós devemos perdoá-lo de boa vontade.
Queridos, vou dar uma parada bem aqui. Muitos casais ficam distantes uns dos outros por falta de perdão. Carregam um rancor, uma mágoa, e olhe, cuidado, porque o rancor, a falta de perdão, às vezes é uma maldição que vem se arrastando no seio familiar. Vem do avô, passa para a mãe, para o pai, passa para o filho, nós, depois para... Então, nós temos que orar para que isso não passe para os nossos filhos, e essa corrente de maldição da falta de perdão, ela perdure nas nossas gerações familiares. Então, quando alguém vem, o que é que o texto está nos dizendo aqui? Se alguém vem e nos pede perdão, devemos perdoá-lo de boa vontade. E antes que ele tenha contado metade do que poderia contar, olha só, antes dele terminar a história, me perdoe, está ali em sofrimento, em dor, pedindo perdão, devemos dizer-lhe que está tudo bem, que ele está perdoado e que não precisa mais falar sobre o assunto, falar sobre isso. Fique em paz, meu irmão, minha irmã. Fique em paz, meu amigo, minha amiga. Fique em paz, minha mãe, meu pai. Fique em paz, meu esposo. Fique em paz, minha esposa. Fique em paz. Está tudo certo, tudo perdoado. Esse é o conselho de Deus para nós. Porque isso é exatamente o que Deus faz. Ele nos deu a parábola do filho pródigo como ilustração de como ele perdoa. Seu pai o viu de longe e correu para encontrá-lo. Eu sou muito grato por Deus não exigir que eu, antes que eu possa ser perdoado, volte e assuma todos os pecados que cometi e confesso. Já pensou se tivesse sido assim? Meu pai, o pai veio em direção do filho. Antes do pai dizer o filho, pai, pequei contra ti e contra Deus, e não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas me aceita como teu empregado, não sei o que. O pai interrompeu. Ele não esperou que o filho dissesse, pai, eu fui um filho ingrato, eu gastei todas a metade da tua riqueza nisso, eu com mulheres, com devassidão, com isso, glotonaria. Tudo. O pai não deixou ele terminar. Entende? Seu pai o viu de longe e correu para encontrá-lo. E o que acontece? Se o pai tivesse feito isso, esperado que o filho confessasse pecado por pecado que ele tinha cometido, ele teria que prolongar a provação do filho por mais tempo do que é possível dizer. Mas o Senhor está nos dizendo aqui, com a parábola do filho pródigo, que quando alguém chega e pede perdão, aquela pessoa ela já sofreu bastante. Existe uma carga emocional prejudicial que causa sofrimento naquela pessoa. O que é que o Senhor está nos dizendo aqui? Tenha empatia. Tenha empatia. Ter empatia, meus irmãos, é se colocar no lugar da pessoa. A gente sabe que 100% isso não é possível, mas não permitir que aquele irmão, aquela irmã, aquele filho de Deus que está ali pedindo perdão para nós, que ele sofra além do que ele já sofreu, até chegar ao ponto de vir aqui confessar. Vemos ainda outro ponto. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. As pessoas dizem, eu aceitei a Cristo e agora olho para trás, traço a minha história de vida ao longo do dia ou da semana e não consigo ver nada além de imperfeição no que fiz. Então, o sentimento de condenação toma conta de mim e eu não posso ficar em paz. Como posso dizer que não há condenação para mim quando vejo todos os fracassos que eu cometi? É aqui que eu queria chegar com os meus irmãos. Atenção, olha aqui o que o texto nos diz, meus irmãos. Este é um engano sutil de Satanás para nos privar da aceitação e da paz com Deus. É um engano sutil. Quando a gente fica remoendo as nossas culpas, as nossas deficiências, as nossas fraquezas, é um engano sutil, meus irmãos, sutil. E muitos têm caído nisso.
O estudo de hoje, meus irmãos, é para trazer libertação. Libertação e paz. Paz com a simplicidade do Evangelho. Esperamos ser justificados pensando assim? Meus irmãos, não há justificação para quem pensa assim, porque a pessoa está ali amarrada nos seus pecados. Se fizermos desse jeito, já começamos cometendo um grande erro. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele. Lembra, nós lemos isso em Romanos 3:20, no estudo de Romanos, capítulo 3. O que essa pessoa está, como ela ficou amarrada aos seus fracassos, aos seus pecados, ou seja, eu não tenho boas obras que me recomendem a Deus. É isso que ela está dizendo. E nós já estudamos que não há nada em nós que nos recomende a Deus. Nenhuma obra, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Devemos buscar nossa justificação em Jesus e somente nele. Quando entrarmos no reino de Deus, não olharemos para as melhores ações que nós realizamos e agradeceremos a Deus por sermos justificados pelas boas obras que fizemos. Tudo que nos recomendar ao céu não vem de nós, tudo vem de Cristo. Mas nossa canção de alegria ao chegarmos no céu vai ser a seguinte: aquele que nos amou e nos purificou de nossos pecados em seu próprio sangue, como diz Apocalipse 1:5. É assim, meus irmãos. E assim sabemos que quando nos entregamos, é muito simples, olha isso aqui. Quando nos entregamos a Ele e morremos por Ele, de que forma? Constantemente, Ele faz por nós as coisas que não podemos fazer por nós mesmos. Cristo age em nós a partir daquilo que nós não podemos mais fazer. A partir do momento que nós nos esvaziamos do nosso eu por meio da confissão e do arrependimento, automaticamente quem é que começa ali a preencher aquele espaço dentro de nós, ocupado antes pelo eu maligno? Cristo. Então é o bom proceder de Cristo que começa a ser aquela influência controladora da nossa vida. Olhemos para Ele constantemente, mas quando tiramos nossos olhos dele e caímos no pecado, Ele não é responsável por isso. Entende? Vamos para Romanos 8:2. Aqui na Bíblia Contexto diz assim: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Então, olha só. A lei do Espírito que dá vida, que concede vida em Cristo Jesus, libertou-nos da lei do pecado que leva à morte. Enquanto continuamos olhando para Cristo, olha que o pensamento ele continua. Enquanto nós continuamos olhando para Jesus, não haverá condenação. Por quê? Pois a lei do Espírito de vida em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Somos livres, somos libertos. Em nossos pecados, a lei é morte para nós. É lógico. A lei é morte para nós. Ela nos condena. E não é apenas morte para o homem que não faz profissão de justiça, mas é morte para o homem que reconhece as reivindicações da lei, que é boa. Né? Então, é morte para o eu contaminado. Mas não é morte, a lei ela não é morte para aquele que está em Cristo Jesus. A lei, tal como é na pessoa de Cristo, é a lei do Espírito de vida, como diz aí no verso 2 de Romano. Então, a lei, tal como é em Cristo Jesus, nós não podemos esquecer isso, é a lei do Espírito de vida. Ela concede vida e não morte. Assim, a pessoa toma a vida de Cristo e obtém a perfeição da lei como é em Cristo e serve a Jesus em espírito e não na velhice da letra, salvação pelas obras,
farisaísmo, legalismo. Assim, ele é liberto do serviço escravo da lei para a liberdade na lei, porque é Cristo em nós que obedece à lei e que faz as boas obras da lei. Entende? Porque Cristo passou a ser a influência controladora da minha e da sua vida. Há uma quantidade maravilhosa de rica verdade nisso. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Vamos ler Romanos 3 e 4, que diz assim: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Foi isso que Deus fez por mim e por você. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Seu Filho veio e nos libertou, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana carnal, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Depois que Cristo veio, Deus proveu o escape para que nós, por meio do Espírito que Deus nos concedeu, nós somos capazes de cumprir as justas exigências da lei, porque Cristo, o Espírito de Cristo está em nós. Existe algum desânimo nisso? Isso lança descrédito sobre a lei? Nem um pouco. O que a lei não poderia fazer? Ela não poderia me justificar porque eu era fraco. O que é ser fraco? Carnal. Então a lei não podia me justificar, ela não tem poder para tornar ninguém justo. A carne era fraca e a lei não podia justificá-la. Mas Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa para condenar o pecado na carne, a fim de que ele pudesse nos justificar. Foi isso que Jesus fez, Deus fez por nós. Enviou seu Filho com a mesma natureza que eu e você, pecaminosa, para condenar o pecado na carne, porque ele não pecou, mesmo com a nossa natureza, a fim de que ele pudesse nos justificar. É ele que nos declara justos. Entende? A lei sempre condenou o pecado. Aquele que não crê já está condenado. Mas Cristo é o justificador. Visto que a lei condena o homem, é evidente que ela não pode justificá-lo, pois é impossível condenar e justificar ao mesmo tempo. Entende por que a lei não justifica ninguém? Porque a lei, por si só, o seu trabalho é o quê? É condenar. Porque ela revela o pior que existe em mim e em você. Então, ela condena. Então, ela não pode, ao mesmo tempo, condenar e justificar. Não é? Somente Cristo justifica. Mas o que a lei não podia fazer, Cristo veio em semelhante de carne pecaminosa para fazer. E como foi que Cristo fez isso? Guardando a lei enquanto estava nesta carne. Então, Cristo veio para dizer assim: Cleuma, eu tenho a mesma carne que você. Você tem caído, mas eu vim na mesma natureza que a sua para provar que o pecado ele não tem poder sobre mim. Se você estiver comigo, o pecado também não terá poder sobre você. Entende, meus irmãos? É assim. Eu costumava fazer certas coisas pelas quais sempre gostei de me desculpar. Eu sabia que elas estavam erradas, por isso decidi que não mais faria. Lembra de Romanos 7, o homem de Romanos 7? Mas eu as fazia mesmo assim. Fiz isso repetidas vezes, até que finalmente pude perceber que eram características herdadas, que nasci com elas e, portanto, não podia deixar de praticá-las.
Mas pensar dessa maneira não me livrou da condenação. Eu me senti condenado da mesma forma. O texto continua. Pois Cristo não deixou desculpa para o pecado. Ele condenou o pecado na carne. Por sua vida, ele mostrou que o pecado na carne é condenado. E ele, Jesus, o destruiu, pois nele o corpo do pecado foi destruído e nós somos novas criaturas em Cristo. Entende o que Jesus fez? Ele anulou o pecado. Não tinha uma partícula de Cristo, nenhuma partícula de Cristo, que tivesse alguma condescendência com o pecado. A serva do Senhor diz que ele tinha ódio perfeito contra o pecado. Então, o pecado não encontrou nenhuma molécula que pudesse, nenhuma brechinha que pudesse entrar e se espalhar na vida de Jesus Cristo. A mesma coisa em nós. Quando nós somos novas criaturas em Cristo, nós também temos ódio ao pecado, ódio perfeito. Meus irmãos, em oração, é isso que eu e você precisamos pedir. Ódio perfeito ao pecado, assim como Jesus tinha. Essa partezinha aí em amarelo. Por suas promessas extraordinariamente grandes e preciosas, tornamo-nos participantes da natureza divina. Aqui tem uma informação preciosíssima para mim e para você. Como é que nós nos tornamos participantes da natureza divina? Por meio das promessas de Cristo. Aonde? Nas Escrituras Sagradas. Porque elas são grandiosíssimas e preciosas. Ele tomou esta natureza pecaminosa, tomou sobre si mesmo para que pudéssemos ser libertos. Isso foi o que Jesus fez para nós. No estudo passado também, nós vimos que lá em Gênesis 3,15, quando o Senhor disse assim, porém inimizade entre ti, falando com a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ali o Senhor nos proveu um escape. Nós temos condições de escolher a que Senhor servir. Ao Senhor Jesus Cristo ou a Satanás. Mas essa inimizade é a nossa salvação, é o nosso caminho de escape, porque nós podemos escolher Cristo e ao fazermos isso, ele nos justifica. Amém? Vamos ler Romanos, do verso 5. Antes de ler Romanos, de 5 a 8, você está aí com a sua Bíblia? Se você tem a Bíblia com texto, já está aqui em Gálatas 5,16, depois do verso 4 de Romanos. Se você não tem a Bíblia com texto, veja aí na sua Bíblia, a gente já vai voltar para Romanos 8, Gálatas 5,16 diz assim, por isso, é Paulo falando, por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana ou natureza carnal. Quando aí vem 5,18, Gálatas, quando porém são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ou seja, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós não somos condenados pela lei, porque nós andamos no Espírito, nós fazemos a vontade de Cristo, nós vivemos a sua vida. Entendem, meus irmãos? Vamos voltar para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 5, vamos ler do verso 5 ao 8. Nos diz assim, verso 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Verso 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, pecado. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, liberdade em Cristo Jesus. Perdão pela fé. Verso 7. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. A minha e a sua mentalidade sem Cristo é inimiga de Deus. Inimizade contra Deus.
nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Verso 8. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Entende? É muito simples. Consegue perceber como é simples o que Deus está nos falando? Né? Colossenses 1:21. Olha o que diz Colossenses 1:21. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, quando nós estávamos vivendo na carne, escravos da carne e amigos de Satanás. Deles separados por seus maus pensamentos e ações. Olhe só, o que nos separa do Senhor Deus e nos achega ao inimigo das almas? Os nossos maus pensamentos e ações. Por isso o Senhor diz, vigiai e orai. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas o que é que tem a carne? A carne é fraca. É por isso que nós precisamos morrer para o eu, momento a momento. Nos esvaziarmos a ponto de Cristo tomar posse, tomar e preencher todo o lugar, todo o nosso ser, né? Então, mas a mente carnal pode reconhecer que a lei é boa. Não é verdade? Quantas e quantas pessoas não reconhecem que a lei é boa, mas tem o testemunho de vida, o fruto que ela apresenta de vida é o fruto de uma natureza carnal, mas ela reconhece que a lei é boa. Eu sou carnal, vendido sob o pecado. Lembra de Romanos 7? Pois o que faço, não quero, mas o que eu odeio, isso eu faço. Então, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Imaginamos e tentamos nos consolar com o pensamento de que estávamos sujeitos à lei, porque a amávamos e a considerávamos uma coisa bela e tentávamos com todas as nossas forças, o eu, ou, como alguns dizem, em nossa maneira fraca, guardá-la. Nós tentávamos simplesmente uma impossibilidade, não é? Mas a mente carnal não é sujeita à lei, nem mesmo pode ser. E qual é a evidência que a mente carnal é assim? A incapacidade de fazer o que é bom e o que sabemos que devemos fazer. É Romanos 7. Sabe o que tem que fazer, que é o caminho que tem que seguir, mas não faz. Isso é uma mente carnal. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes são contrários, um ao outro, de modo que não podeis fazer o que quereis. São contrários. O espírito e não há harmonia entre o espírito e a carne. Vamos avançar para Romanos 9 até o verso 9 até o verso 11. Vocês, porém, verso 9, não são controlados pela natureza humana, mas pelo espírito. Quem é esse vocês, porém? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o espírito. São os conversos. É com estes que Paulo está falando aqui. Vou retomar o verso. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, carnal, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Não é? É um se. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, a carne não nos controla mais. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a Cristo não pertence. Não é? Verso 10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Então, quando nós somos perdoados, queridos, confessamos os nossos... Olha como é simples. Confessamos os nossos pecados. Mas se eu tiver outros pecados, não se preocupe com isso. A nossa tarefa não pega. Será que eu confessei tudo? Será que eu confessei tudo? O Senhor Deus vai trazer à nossa mente tudo que nós precisamos confessar. Precisamos crer nisso e ter paz.
Então, a partir do momento que nós confessamos, nos arrependemos, confessamos, o Senhor Deus nos perdoa automaticamente. E Cristo passa a ser a influência controladora da nossa vida. Se Ele passa a ser a influência controladora da nossa vida, nenhuma condenação há para mim e para você, porque nós estamos em Cristo Jesus e não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Entende? E aí nós temos paz com Deus. É muito simples. Verso 11. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, meu e seu, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Ou seja, nós daremos frutos espirituais. A nossa vida espiritual, ela será ressuscitada em Cristo Jesus. Entendem, meus irmãos? Vamos estudar aqui o comentário de Estudos em Romanos na página 110. Há um lindo pensamento contido nesses versículos. Primeiro, apresentamos o fato de que podemos ter o Espírito de Deus. Como podemos obtê-lo? Eu deixei marcado aí. Pedindo. Pedindo, meus irmãos. Irmãos, nós precisamos pedir o Espírito de Deus. O Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Precisamos pedir. Volte para Lucas 11, 13, onde Cristo diz: se um filho pedir pão a algum de vocês que é pai, ele lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, ele lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai Celestial o Espírito Santo aos que lhe pedirem? É simples, meus irmãos. Será que quando nós orarmos, queridos, todos nós recebemos uma medida do Espírito Santo? O que nos habilita a ter a percepção de que o que é certo eu quero fazer, mas eu não faço. Quem nos dá essa percepção é o Espírito Santo em nós. Só que nós estamos caminhando em novidade de vida, dia a dia, momento a momento. E cada dia mais precisamos crescer em sabedoria, em graça, diante de Deus e dos homens. E só quem é capaz de nos fazer crescer é o Espírito Santo. Nós precisamos pedir mais e mais do Espírito. Faça uma aplicação pessoal desse texto. Quando você se ajoelhar para orar pelo Espírito de Deus, que é todo-poderoso e purifica de todo pecado, cite isso ao Senhor. Senhor, o Senhor disse que o Senhor está ansioso por nos dar o Espírito Santo. Nos dê mais e mais do Espírito, Senhor, para que te honremos em nosso lar, em nossa comunidade, na sociedade, onde quer que nós formos. Concede-nos o poder do Espírito Santo para te honrar, para te exaltar, para testemunhar do Senhor e para levar almas para o teu reino. É isso, meus irmãos. É esse o único objetivo. O Espírito Santo é de Deus para nos ser dado e ele está disposto e ansioso para que o tenhamos. O Senhor Deus está ansioso que eu e você peçamos cada vez mais o Espírito para ele. Porque se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Quem é o único capaz de nos ressuscitar da nossa morte espiritual, da nossa fragilidade? É o Espírito Santo. Aqui está a esperança da ressurreição novamente. O que resta a ser feito quando... É uma pergunta. O que resta a ser feito
Quando o Espírito de Cristo habita em você e em mim, o que resta a ser feito? Apenas nos vivificar, isto é, para dar vida aos nossos corpos mortais. É Ele que nos dá vida. Lembra que eu tinha pedido para você abrir em João? Abra sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 7 de João, verso 38. Estamos falando a respeito disso aqui, olha. Cristo também vivificará vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós, pelo Espírito dele, de Cristo, o Consolador que habita em vós. Então, olha o que diz em João 7,38. Quem crê em mim é pela fé, viu? É fé. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Eu estou lendo na King James. Do seu ventre, ou seja, dele, da pessoa, fluirá rios de água viva. Nós seremos, em Cristo, seremos mananciais de água viva para outros sedentos. Outros que estão sedentos da salvação, meus irmãos. Vamos agora voltar algumas folhinhas para João 4, João capítulo 4, verso 14. Diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa água está disponível para nós, meus irmãos. Como nós conseguimos? Confessando nossos pecados, nos arrependendo e andando com Cristo em novidade de vida. Recebendo a paz dele. Pronto. É isso. E tendo comunhão diária com ele por meio de quê? Por meio da sua palavra. Da sua palavra. Vamos ler, continuar a leitura. Romanos 12 a 15. Verso 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. A natureza humana é a carnal. Não temos que fazer o que a natureza humana carnal nos pede. Por quê? Porque se viverem de acordo com as exigências dessa natureza humana carnal, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Com relação a isso, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27. Eu vou ler aqui na Bíblia Contexto. Só relembrando, a Bíblia Contexto, ela tem aqui, ó, em vermelho, a referência cruzada. Então, a referência cruzada já está aqui para a gente aprofundar, ampliar os versos que nós estamos lendo. É Paulo também dizendo, em 1 Coríntios 9, 27. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Entende? Então, morrer para a natureza humana carnal e pelo poder do Espírito fazer morrer essas obras do corpo, essas obras carnais, só é possível também, meus irmãos, por meio de disciplina. Severa disciplina. Em outras versões diz, subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão, reduzo, né, ao domínio, eu controlo, eu domino. Isso só é possível de que forma? O poder, o humano, o homem cooperando com o divino. A vontade humana cooperando com o poder divino. Dessa forma, isso é possível. Né? Efésios 4:22 diz assim: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Em outro momento de Efésios, se eu não me engano, é 3, eu esqueci o verso, fazei, pois, morrer, 3:5, se eu não me engano, fazei, pois, morrer a vossa natureza humana, ou a vossa natureza carnal. Quem tem que fazer somos nós. Essa decisão ela é unicamente nossa, né? Em outro local, em outro verso, Colossenses 3:5, está aqui. Portanto, era esse o verso, era Colossenses 3:5.
Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Então, meus irmãos, aqui nós estamos ampliando o que Paulo nos diz em Romanos 8,13. Que nós, pelo poder do Espírito, precisamos fazer morrer as obras do corpo para que tenhamos vida em Cristo Jesus. E finalizamos aqui, vamos para o 14 e o 15, verso 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, sem paz. Lembra que quando Cristo nos perdoa, nós temos paz com Ele? Mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos, nos adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai. Nós vamos continuar daqui a pouco nesse verso. Vamos avançar aqui no comentário. Estudos em Romanos, página 111. Ele nos dá seu Espírito agora. E devemos ter medo? Isaías 12:2 diz: confiarei e não terei medo. Não recebemos o espírito de escravidão novamente para temer, pois o amor perfeito lança fora o medo. Pense em Abraão e no que foi escrito sobre ele para o nosso benefício. Não precisamos levar em consideração as fragilidades de nosso corpo, mas ser fortes na fé, dando glória a Deus, fortes na fé. Olha o passo a passo, dando glórias a Deus, sabendo que o que ele prometeu, ele é capaz de cumprir. Ele não nos disse que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça? Pronto, cumpre-se. Basta que nós sigamos esse passo a passo, não é? Ele cumpre. Então, meus irmãos, vamos meditar agora e ver, este é o nosso Deus. Olhe só, este é o nosso Deus. Acabamos de ler aqui, ó, Abba, Pai. Isso significa papai. Significa, eu chamo meu pai quando eu falo com ele pelo telefone, eu falo, ele disse, oi, paizinho. Esse é o nosso Deus, Abba, Pai. Entende? Em primeiro lugar, perceba que ele está no céu e que é Deus. Ele é infinito em poder e tão grande que pode tomar as ilhas como uma coisa muito pequena. Para ele, as nações são como uma gota no balde e pesadas como o pó numa balança. Apesar de ser grandioso e extraordinário, podemos ir até ele e chamá-lo de nosso pai, nosso papai, nosso paizinho. Ele tem a ternura de um pai, apoiado pelo poder da divindade infinita. Vamos ler Romanos 8,16? Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus, que somos filhos do Abba Pai. Entende, meus irmãos? Qual é o testemunho? Olha, pois o seu Espírito confirma ou testifica. Na sua versão pode ser que tenha testifica. Testificar é dar testemunho. Qual é o testemunho do Espírito, então? Alguns dizem, ora, é um tipo de sentimento. E quando eu tiver, saberei que Deus me aceitou. Sentimento. Perigosíssimo isso. Mas, irmãos, isso se baseia em algo mais substancial do que um sentimento. Estou feliz, porque Deus não deixou que o testemunho de seu Espírito dependesse dos meus sentimentos. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como ele testifica? Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque este é o testemunho de Deus, que de seu Filho testificou. Ó, quando testificamos de Cristo, estamos dando testemunho de Deus. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Entende? Agora, o que uma testemunha faz? Dá testemunho, não é?
Sou apresentado como testemunha em um tribunal. Como posso testemunhar nesse caso? Contando o que sei. Então, se o Espírito testemunhar, ele deve dizer algo, não deve? Sim. Então, como reconhecemos o testemunho do Espírito? Como é que o Espírito fala? Como é que a gente vai reconhecer o Espírito? Pela palavra de Deus. Quem é que fala nesta palavra? O Espírito de Deus. Então, qual é o testemunho do Espírito? A palavra de Deus. Então, meus irmãos, não existe fórmula mágica. É a palavra de Deus que faz com que nós testifiquemos de Cristo, testifiquemos de Deus. Esse é o testemunho. A palavra de Deus é a voz do Espírito de Deus. Queridos, quando a gente fala o espírito de profecia, não é Ellen White, não são os escritos de Ellen White. Então, o espírito de profecia são de Gênesis a Apocalipse, porque foi inspirado pelo Espírito de Deus, e todas as mais de 100 páginas que foram escritas, 100.000 páginas, perdão, que foram escritas, inspiradas por Deus pela pena de Ellen White. Então, a palavra de Deus é a voz do Espírito de Deus. Então, temos o testemunho em nós mesmos quando temos sua palavra em nossos corações pela fé. Comemos a carne e bebemos o sangue de Cristo, alimentando-nos de sua palavra. E assim temos o testemunho dentro de nós. Nossa vida cristã, desde o início, deve ser baseada na palavra de Deus. Não esqueça disso. Nossa vida cristã, desde o início, deve ser baseada na palavra de Deus. E nós vamos ler agora o verso 17, que diz assim: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Amém. Glória a Jesus. É maravilhoso demais para a mente humana compreender isso totalmente. Pobres criaturas indignas, miseráveis, dignas de nada, mas Deus teve um amor tão infinito por nós que nos fez dignos de ser seus filhos, e Ele nos dá tudo o que dá a Cristo. Você já parou para pensar isso? Dignos de nada, eu e você, mas mesmo assim, Ele nos dá tudo o que dá a Cristo. Em João 17,3, o Salvador ora ao Pai assim, ó: para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como me amaste. Irmãos, o Pai nos ama tanto quanto ama seu Filho unigênito. Como nós sabemos? A certeza disso é dada não apenas neste texto, mas no fato de que ele deixou seu Filho unigênito morrer para nos salvar da morte. Compartilhamos com Cristo todo o amor que o Pai tem por ele. O amor que o Pai tem por Cristo é o amor que ele tem por mim e por você. Não duvide disso mais. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, de Cristo, em Romanos 8,17. Isso significa que, visto que somos co-herdeiros com Cristo, esse Cristo não pode entrar em sua herança sem nós. Nós somos herdeiros com ele. Então, ele não pode entrar na sua herança sem nós. Pois se você e eu somos co-herdeiros de uma propriedade, nós devemos ter essa propriedade juntos. Você não pode entrar em sua herança antes de eu entrar e apreciá-la com você. Então, tudo que Cristo está compartilhando agora, à direita de seu Pai, é para nós. Ele está à destra de Deus nos lugares celestiais. E assim como somos vivificados com ele e ressuscitados e feitos para nos sentarmos juntos nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Nós somos co-herdeiros com Cristo de tudo. De tudo. É a mesma coisa de uma herança. A herança, ela vai ser... Os dois irmãos, lembra do filho pródigo? Um pediu a herança antecipada. Era como se ele estivesse desejando a morte do pai para ele poder ter aquele dinheiro.
Mas o que que acontece? Se aquele pai tivesse falecido, os dois eram co-herdeiros. Então, eles herdariam tudo igualmente. Nós somos assim com Cristo. A mesma situação. Somos vivificados com Cristo, somos ressuscitados com Cristo, e nós somos feitos para nos sentarmos juntos nos lugares celestiais com Jesus Cristo. E aqui o Senhor faz um convite para nós. Na página 115 de Estudos em Romanos. Meus irmãos, tomemos a palavra de Deus para que possamos saber o significado daquela oração em Efésios 1, de 17 a 19, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Se nos falta essa sabedoria, peçamos àquele que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-nos-á dada. O Senhor Deus prometeu que nos daria todas as coisas em Cristo Jesus. E assim, se ele disse, ele cumpre. Ele cumpre, meus irmãos. Lembre das promessas de Jesus. Reivindique o poder de Cristo na sua vida para a vitória sobre toda a tentação e sobre todo o pecado. E ele lhe responderá. Vamos orar? Senhor nosso Deus, como agradecer, Senhor, como agradecer tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Senhor, estamos aqui confessando pecados, confessando a malignidade do nosso coração, rejeitando tudo, Pai, o que faz separação entre nós e o Senhor. Pai querido, como desejamos habitar eternamente com o Senhor. Por favor, Pai, tem compaixão de mim e de cada um dos que aqui estão. Por favor, Pai. Não queremos servir a carne, mas queremos ser totalmente controlados pelo Espírito Santo. Precisamos fazer morrer a nossa natureza carnal momento a momento, Senhor. Eu te peço humildemente, Pai querido, em nome e por amor de Jesus Cristo, bom Redentor, salva-nos, Pai. Ajuda-nos a matar esse eu maligno que insiste em fazer as obras do inimigo em nossa vida. Só o Senhor pode nos libertar. E cremos, porque o Senhor prometeu esta libertação em Cristo Jesus, cremos que o Senhor já nos deu, porque a tua palavra se cumpre perfeitamente. Obrigada, Pai. Perdoa os nossos muitos pecados que cometemos contra o Senhor e contra o próximo, e nos ajude, Pai querido, a vigiarmos e orarmos até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Amém.